Vamos lá, galera. Vamos começar aqui a nossa análise do jogo, começando pela escalação. O técnico Renato Gaúcho bota aquele time que a gente já imaginava, com 3 volantes. Eu só fiquei surpreso, claro, a ausência do Thiago Silva, uma questão física, e Germán Cano iniciando o jogo e não Everaldo. Acho que a entrada do Cano me surpreendeu muito pela proposta que eu imaginava que o Fluminense teria. O Fluminense entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Inácio Freitas e René, Martinelli, Hércules e Nonato, Canóbio, John Ares e Cano. Como é que foi a história do primeiro tempo? O Mamelodi tomou as rédeas da partida desde sempre. Na primeira chegada, logo com o Lucas Ribeiro, com 5 minutos, ele passa por 2 e faz o Fábio fazer uma defesa. A equipe sul-africana ficava com a bola porque precisava da vitória. O Fluminense fazia uma marcação média-baixa, nitidamente esperando para jogar nos contra-ataques. E logo depois desse lance que eu narrei, teve uma outra oportunidade. O Matthews, ponta esquerda, ficou na cara do Fábio e o nosso goleiro nos salvou. E na sequência, o Lunga, lateral esquerdo, também de frente para o goleiro, chutou. A bola foi em cima do Fábio. O começo do Fluminense foi muito ruim. O Fluminense ficava esperando uma Mamelodi, mas não saía para os contra-ataques. E pior, não marcava bem. Toda a bola por dentro, um passe vertical, estava entrando. E os nossos volantes, que estavam ali para congestionar o meio-campo, não conseguiam conter. O time africano finaliza perigosamente 3 vezes em 3 minutos. Estava feio o negócio. E quando perdia a bola, o Mamelodi sufocava o Fluminense e rapidamente retomava o controle. Chegou a ter quase 70% de posse de bola. Negócio feio, né? O Fluminense tinha dificuldade, como eu falei, nesse passe diagonal e também na bola por elevação. Principalmente do lado esquerdo ali com Freitas, René e o Canóbio, que não conseguia ajudar o lateral esquerdo na recomposição. E o Freitas sem o Thiago Silva, é um zagueiro bem complicado. A partir de metade do primeiro tempo, o Fluminense adiantou um pouco as linhas e fez o John Ares jogar mais. John Ares que até os 20 minutos ali estava sumidão do jogo. Não por culpa dele necessariamente, mas a bola não ficava com a gente. Era só os caras que dominavam. Mas o Fluminense melhora exatamente a partir do momento que passa a marcar alto. E aí o time sul-africano já não ronda tanto assim a nossa área. Passou a ter dificuldade para a construção inicial, né? E cedia de vez em quando o contra-ataque. O Nonato pega uma bola. Antes disso, o Fluminense quase faz um gol. Né, acho que foi a única grande jogada do Fluminense na partida. Uma ótima visão de jogo do Martinelli. Deixou o Ares tranquilo para fazer o gol, mas ele chuta correto, né, cruzado, mas a bola abre muito. E aos 40 ali teve uma chance com o Nonato que ele pega o rebote, um lance até parecido com o do Ulsan, ele tenta colocar, a bola sai. O Fluminense terminou o primeiro tempo melhor do que iniciou. E o ponto da virada, como eu acabei de dizer, foi ter marcado alto uma Mamelodi. E se você viu a minha análise da equipe adversária, você sabe que eu falei isso. Olha, Renato, não faça marcação baixa, porque esses caras vão tomar conta do jogo. Eu falei isso aqui na análise. Quem viu sabe. Marca alto o time dos caras, porque eles se arriscam muito nessa saída de bola. Teve uma que o goleiro pegou, ele mete uma bola rasante, ele até acerta. O Williams, goleiro do Mamelodi. Mas um risco danado. O Mamelodi, a partir dos 25, 30 do primeiro tempo, já não fica tão confortável assim na partida, diminui um pouco a posse da bola e não ficava rondando tanto a nossa área. Agora, o Fluminense poderia ter incomodado mais, né? Chances de gol foram essas duas que eu citei. Criada mesmo foi a do Arias, que o Martinelli dá o passe por cima, né? Mas o nosso ataque, né, gente, é basicamente o Pelé colombiano. O Canóbio é um jogador extremamente limitado tecnicamente e o Cano já não reúne mais nenhuma condição física de jogo, né? E o segundo tempo, como foi? O Fluminense volta ao mesmo e não repete o início do primeiro tempo. Começa o segundo pressionando a saída do Mamelodi. Gostei. O Freitas dá um susto ali, ele cabeceia uma bola que lhe faltou comunicação, acho que o Fábio tinha que ter falado com ele. Mas o tempo ia passando e o Fluminense ficava, acho que, meio indeciso na partida. Era um dilema. Eu ataco para poder resolver o jogo logo e ganho, ou eu me defendo aqui para segurar o empate, com o regulamento debaixo do braço?
dava para perceber claramente esse dilema, não apenas nos jogadores, como no técnico Renato Gaúcho. E até lá no grupo de WhatsApp, que nós temos dos nossos membros aqui do canal, e eu te convido para ser um membro também, tem um botãozinho aqui embaixo, eu falava sobre isso. O Renato acho que tá em dúvida do que fazer. O Canóbio já era para ter saído, porque não estava contribuindo com nada. Não ajudava tanto assim o René, e com a bola, ele pega a bola, leva e toca para trás. E o Cano, né, gente? Jogador totalmente alheio ao jogo. E o Renato faz o quê? Ele bota o Keno para a gente tentar resolver o jogo, mas também não é um cara que ajuda tanto assim na marcação. Mantém o Canóbio, que recompõe um pouquinho melhor. Era um negócio complicado. Aos 12, o Fluminense poderia ter resolvido. O Arias leva pela direita sozinho e toca bem para o Cano. O Cano, acho que uma das raras participações na partida, antecipa bem. Ele toca na trave esquerda. O Cano foi muito bem nesse lance. Mas o Mamelodi, galera, toda hora achava um passo por dentro. E é impressionante. Como eu disse, o Fluminense tinha 3 volantes justamente para congestionar o meio-campo e impedir esse passe frontal, fazer o time africano jogar pelos lados. Mas não, eles jogavam por dentro. Muitas vezes o Allende encontrava esse passe, o Lucas Ribeiro, enquanto esteve em campo. Né? Aos 21, o Renato mexe, ele tira o Hércules e o Canóbio para as entradas do Bernal e do Keno. Eu gostei das mexidas, porque você reforça o meio-campo, né, que estava dando espaço. O Bernal é um jogador mais posicional. E o lado esquerdo você tem um jogador mais técnico e driblador do que o Canóbio, com a entrada do Keno. A essa altura o Cano já estava fazendo hora extra, depois dos 31 o Renato tira o Martinelli e põe o Lima. E aí, quando ele põe o Lima, ele chama cada vez mais o time africano. Aí, meus amigos, e a minha mão já estava gelada. Eu gravava um áudio lá no nosso grupo de WhatsApp, até o Marco percebeu, Leandro, tá com a voz estranha, tá nervoso? Eu tava nervoso pra cacete. Com 32 eu já tava pensando, pelo amor de Deus, cara, vão ser os 20 minutos mais difíceis da minha vida. O árbitro ainda dá 8 de acréscimo. Só que a gente não tem que analisar só o jogo do Fluminense. E o treinador do Mamelodi, ele fez 2 mexidas que foram excelentes para nós. Foram as saídas do Matthews, o ponto esquerda, chato pra caramba, e do principal jogador deles, que não fez um grande jogo hoje, mas é um cara de qualidade, que é o Lucas Ribeiro. O treinador do Mamelodi tira esses 2 caras para colocar o Arthur Salles, o brasileiro, que é muito fraco, já o conhecia, e depois ele põe mais um centroavante. O time praticamente joga com 2 centroavantes e o Arthur Salles vindo por dentro para tentar armar. O Mamelodi tinha mais a bola, mas não assustava tanto. A gente estava nervoso porque o jogo estava 0-0, cara. Qualquer bola vadia ali entra, acabou. Mas o Mamelodi não começava a criar. Muito por conta dos erros do treinador, deles, ainda bem. No finalzinho, o Renato tira o Nonato e o Cano, demorou para tirar o Cano, botou o Everaldo e o Thiago Santos. Aí quando entra o Thiago Santos, eu falo, protocolo, chega. Já não aguentava mais. Pelo amor de Deus, acabe esse jogo. Olha, o torcedor do Fluminense sofreu, galera, mas a verdade é que esses 8 minutos de acréscimo não representaram um perigo pra gente. Mas, gente, vamos lá, vamos falar desse jogo assim, essa é a análise da partida. O Fluminense foi muito mal, né? O Fluminense foi muito mal porque ele não foi corajoso. Enfrentamos uma boa equipe sim, mas o Fluminense tem mais qualidade, tem individualmente jogadores melhores e tinha obrigação de fazer uma partida boa. E é o segundo jogo que não faz. O Fluminense não jogou bem contra o Ulsan, ganhamos na fragilidade do adversário, porque a gente tem um monstro chamado John Arias, e hoje a gente criou, de fato, 2 chances no jogo todo. O Fluminense especulou com essa derrota o tempo inteiro. É que o nosso adversário não foi bem. E, assim como o Ulsan, no fim das contas, apesar de serem melhores do que os sul-coreanos, a equipe da África do Sul é inferior à nossa. Mas o Fluminense teve uma postura muito ruim. O recado que dá para o seu torcedor, você jogando com o regulamento debaixo do braço, com medo. O Fluminense o tempo todo se cagou nesse jogo. Você está jogando uma Copa do Mundo de clubes, cara. Você não pode ter medo de jogar. Você pode até perder, mas você não pode ter medo. Eu não estou dizendo para ir de peito aberto para enfrentar os adversários. Mas é entender o jogo. É contra-atacar. O Fluminense ficou metade do primeiro tempo com marcação baixa, deixando o adversário criar. E é a principal característica deles, ter a posse da bola. Velocidade, esse passe frontal rasteiro é por elevação. Por que não corrigiu isso logo? Quando corrige, melhora um pouquinho, mas cria pouco.
E como eu disse, esse dilema do segundo tempo do Fluminense, o que eu faço? Eu contra-ataco ou eu fico defendendo a casinha? E o Fluminense foi uma equipe, aquelas típicas equipes do futebol brasileiro atualmente, tirando as principais forças. Aquele time tacanho, aquele time medroso. E com todo o respeito que o Mamelodi merece, e merece, foi a terceira força do grupo, é um time de boa qualidade, mas é o Fluminense, né? No final das contas é melhor. Eu acho que tinha que brindar o seu torcedor com uma atuação que desse mais esperança pra gente. E o Fluminense foi muito mal, gente. Muito mal. E assim, cara, não me surpreende, né? Eu até falei no podcast que eu participei do Netflu, que era mais fácil, mais provável que jogar melhor contra o Borussia, contra essas duas equipes, né? E isso é histórico do Fluminense. A gente, quando pega um adversário ou do mesmo nível que o nosso, ou mais forte, o nosso grau de competitividade, de concentração, de foco aumenta pra caramba. Eu acho que isso que fez a gente ter jogado melhor do que o Borussia. E aí depois contra o Sam, né, aquela falta de concentração que a gente já está habituado, falta de foco. E hoje jogando no medo danado. O Fluminense, no segundo tempo, principalmente, teve medo de ser eliminado. E não dá, cara. Assim, você não pode ter medo de jogar uma competição dessa. Você não pode ter medo de jogar, em hipótese alguma. Não era o Bayern de Munique, não era o Borussia. A gente poderia até admitir ter jogado assim contra o Borussia, e não fez um jogo desse. Assim. O Fluminense teve menos posse de bola do que o Borussia, mas em nenhum momento jogou dessa forma como foi hoje. Né? Fazendo cera mesmo, faltando 15 minutos para o jogo, o Fluminense, assim, acaba o jogo. Quando o Renato põe o Thiago Santos, é o seguinte: chega, vamos empatar esse jogo aqui e acabou. Aos 40, ali tudo bem, tá acabando o jogo mesmo, tem que segurar. Mas a verdade é que o Fluminense, ele namorou, flertou, só não casou com a eliminação porque ainda é melhor. E como eu disse, o adversário também errou bastante. Um salve de palmas para o treinador do Mamelodi que tirou os seus melhores jogadores em campo. Falando individualmente dos atletas, citar o Fábio, né, que no início pegou 2 bolas ali muito importantes. E, cara, não teve nenhum grande destaque individual. O próprio Arias jogou abaixo hoje, mas ainda assim é o cara que cria jogadas. As principais jogadas do time, que foram 2. Uma que ele erra, infelizmente, a finalização, chuta cruzado mais aberto. Depois que ele dá um passe pro Cano, e ali foi uma infelicidade, uma má sorte. O Cano foi bem na bola e ela toca na trave. Então é o Arias de novo, né, gente? Imagina, cara, o Fluminense sem o Arias é bochecha sem caldinho, é o Rio de Janeiro sem o calor, assim, não combina. Aliás, o Fluminense sem Arias é inviável. Inviável. É time que briga no Campeonato Brasileiro para ficar em 10º lugar e olhe lá. Ainda bem que a gente tem esse colombiano e vamos desfrutar, né? Porque depois desse Mundial tem até medo do que pode vir aí de propostas, enfim. Bom, galera. Então, assim, individualmente é o Fábio, porque pegou as bolas, e o Arias. E quem foi mal? Eu já falei aqui durante a análise, o Canóbio, né, gente? Assim, não dá, definitivamente não dá. É que o Keno não tem mais condição física de jogar mais que um tempo. O Keno é para entrar ali, faltando 15, 20 minutos. O Serna também não é um jogador confiável, né? Embora seja melhor do que o Canóbio. E o Cano, gente, assim, eu tenho falado isso aqui há 1 ano e meio, né? Mas as pessoas que detestam análise, só querem rodar camisa, só querem emoção, mas não querem se atentar à realidade. O Cano não tem a menor condição. O Cano parece aquele aposentado que vai jogar pelada, e ele só joga aquela pelada porque ele paga rigorosamente todo mês. E é um cara gente boa pra caramba. Mas durante a pelada, ele só fica olhando a bola passar de um lado pro outro. Porque não tem uma condição de participar. Na única bola que chegou para ele, ele foi bem até, mas nem finalizar ele consegue mais. E eu tenho que ler o GE Mário dizendo que o Cano não é que ele está magro, ele está mais forte. O que eu vejo é um jogador magro, com a mesma má condição física que eu tô vendo há pelo menos 1 ano e meio. E o Everaldo, galera, com toda a limitação dele, não gosta, jogador fraco, é um atleta. Não é um ex-jogador em atividade como o nosso querido argentino. Sempre falo do Cano aqui com respeito, com pesar, porque
porque eu gosto dele, tenho uma dívida de gratidão. Foi o maior atacante que eu vi em termos de decisão. Até ele foi melhor do que o Fred, né? Falando de jogador decisivo, muito mais decisivo que o Fred, que, pô, um monstro, um grande ídolo. O Cano é um grande ídolo, mas não dá mais, sabe? É melhor você ter o Everaldo que não chuta, mas que dá opção de passe, que segura a bola, que recua, que participa do jogo, né, cara? O Cano é um jogador alheio à partida, sabe? E o Renato tira ele aos 40 do segundo tempo. Já assim, não fazia nada no jogo, né? Nem para dar combate, nem para. Por várias bolas que chegavam para ele estava sempre atrasado, a marcação adiantava, ele não conseguia participar. É triste, cara, é muito triste isso acontece, mas a culpa não é do Cano e também não é do Renato. A culpa é de quem vai para o Mundial de Clubes com um atleta de 37 anos, mal fisicamente, e um outro de 33 que é muito fraco, que no auge da carreira era apenas razoável, né? Então, o responsável por Everaldo vestir a nossa 9 e o Cano tá nessas condições, a gente sabe quem é. Mas é isso, cara. Que vale a classificação e o que esperar a partir de agora, né? Já encerrando aqui a análise. Que o Fluminense volte a competir. Que o Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão, que é bem mais inacessível do que o River Plate, que é um jogo difícil pra caramba, do que o Monterrey, que também seria um jogo difícil pra caramba. Não tem jogo fácil a partir de agora. Mas a gente tem que competir mais, a gente tem que ser mais corajoso. E, bicho, tentar. A meta foi atingida. A meta era ir até as oitavas. Vai passar, não vai passar? Eu não sei. O que eu espero do Fluminense é o que eu esperava durante essa fase de grupos e que eu não vi em 2 jogos. Que era uma equipe que competisse mais. O Fluminense fez um grande jogo contra o Borussia e parou aí. Enfrentamos o time mais fraco do grupo e sofremos. 4-2 não diz que foi a partida. E enfrentamos uma equipe sul-africana, uma boa equipe, que foi melhor. Que, claro, tinha que ganhar, teve que ser corajosa, e o Fluminense poderia sim ter ganhado o jogo se tivesse uma postura ambiciosa. Independentemente do adversário que foi enfrentar agora, o Fluminense tem que competir, cara. O Fluminense tem que fazer de uma possível desclassificação ou classificação ser difícil para quem vai enfrentar. O nosso adversário tem que olhar para o Fluminense e falar: caramba, foi difícil a beça. Ganhando ou perdendo. Não que tenha sido fácil para o Mamelodi nem para o Ulsan, não é isso. Mas você aceitar passivamente ser dominado é estar desconcentrado no Mundial de Clubes. Não cabe. Então, esses 2 jogos finais ligaram o nosso sinal de alerta para o que vai vir. Claro, a tendência, como dos brasileiros também, né? Teremos um brasileiro nas quartas, mas não é chegar tão longe. Cara, foi o que eu falei. Eu quero ver o Fluminense, dando orgulho pra gente. O Fluminense ele tem que jogar esse Mundial para dar orgulho. Ser campeão, gente, assim, é aquela 1 em 1 milhão. É ganhar. O Fluminense ser campeão mundial de clubes nesse formato é você ganhar a Mega Sena. Eu sei disso, vocês sabem. Ninguém tá pedindo o título do Mundial aqui. Queríamos, óbvio, mas ninguém tá pedindo isso aqui. O Fluminense não tem obrigação de ser campeão do mundo. O Fluminense tem obrigação de orgulhar o seu torcedor, como fez contra o Borussia. E não nas partidas restantes. Não cabe se estar desconcentrado, cara, numa competição mundial. Cara, é um privilégio o Fluminense estar ali. E com mérito, não tá ali a convite, não, pô. Porque ganhou a Libertadores, bicho. O campeonato foi difícil, foi duro pra caramba. Então, até por isso, a gente tem que valorizar a nossa participação. Então, para as oitavas, eu quero ver o Fluminense, cacete, pô, o time jogou pra cacete. Estamos nas quartas, maravilha. Não estamos, porra, mas o time jogou, cara. Tô orgulhoso. Na próxima segunda-feira, o Fluminense joga às 4 da tarde, hein? Já coloquem aí na agenda de vocês. Segunda, 4 da tarde, horário de Brasília. Vamos enfrentar aí Inter de Milão
River Plate ou Monterrey, vamos saber hoje, né? O adversário. Eu quero que meu time me dê orgulho. Eu quero um Fluminense que vai disputar todas as bolas. Eu quero um Fluminense que, independentemente da estratégia de jogo, vai criar oportunidades, vai fazer o adversário suar pra cacete. É o que eu espero. Resultado, ninguém controla. Não depende só do que a gente faz. Depende de uma série de fatores. Por isso, futebol é especial, é apaixonante. Você pode jogar muito, fazer o jogo da sua vida e não ganhar. E você pode fazer um jogo vagabundo, mequetrefe, um golzinho cagado, sair vencedor. Mas é postura, cara. Postura de um clube grande. O Fluminense é um gigante do futebol. E tá disputando as oitavas, ele tem que ser gigante na postura. Não pode jogar como foi hoje. Flertar com o fracasso. De jeito nenhum.